Fala pessoal, tudo bem? Bom, último vídeo da série sobre inteligência emocional. Nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira etapa que trazem as duas últimas competências do estudo lá do Peter Salovey e do John Mayer, falando um pouco sobre inteligência emocional, né? De que maneira isso surge. Bom, a gente precisa entender que até agora tudo que nós trabalhamos tem a ver com você, com o conhecimento interno, com o seu papel de conhecimento, com o autoconhecimento, ok? A partir de agora, nós vamos trabalhar um pouquinho de como que a gente impacta os outros e como que a gente olha para o mundo. Então, as duas competências que existem nessa parte de empenho próprio, elas estão conectadas, sim, aos seus valores, aquilo que você valoriza, aquilo que você considera importante, mas elas também estão conectadas com o outro. E a primeira competência dentro desse bloco aqui se chama melhorar a empatia. Por que melhorar a empatia? Porque quando a gente fala de empatia, nós estamos falando da nossa capacidade de reconhecer a emoção no outro e de saber como que a gente reage a essa emoção por parte do outro. Ou seja, além da atenção que você precisa ter em você, você precisa ter atenção no outro. E aí eu falo que existe um jogo que as mulheres fazem muito bem quando elas dizem que elas são multitarefas, né? Mas que os homens também podem fazer muito bem, que diz o seguinte: a gente precisa manter a atenção na gente até o momento em que a gente precisa deslocar a nossa atenção para outra pessoa. A gente precisa deslocar a nossa atenção para entender o que o outro está sentindo. Porque quando a gente fala de empatia, nós estamos falando de sentir o que o outro sente, ok? E é muito difícil você ter empatia por algo que você nunca viveu, tá? Eu me lembro, tem um amigo nosso que ele fala sobre o estudo da empatia. Eu achei super bonito esse entendimento, apesar de ser uma coisa simples. Em Libras, né, ele estava dando um treinamento falando um pouquinho sobre empatia e explicando o conceito de empatia. E tinha uma pessoa participando do treinamento que ela era deficiente auditivo. E aí ele tinha um tradutor de Libras. E ele estava explicando um pouquinho sobre o ponto, tal, né, trazendo algumas discussões ali, e ele percebeu que tanto a pessoa que era deficiente auditiva, tanto quanto o tradutor de Libras, eles estavam de braços cruzados, estavam quietos, estavam prestando atenção, mas não estavam interagindo em relação àquilo, ele não estava traduzindo. E aí, na hora do intervalo, ele foi perguntar, né, para esse rapaz o que ele tinha falado, né, porque ele não estava traduzindo aquilo que ele estava falando. E aí ele explicou, né, para esse nosso amigo, para o Alan, que ele já tinha explicado, né, para o participante que ele estava falando sobre o conceito de empatia. E ele ficou curioso, ele perguntou: tá bom, já que você estava explicando isso, você pode me dizer como é que é em Libras, então, o conceito de empatia? E ele fez esse movimento aqui, né? Trocar o coração, né? Esse movimento. No meu entendimento, empatia tem muito a ver com isso, com você trocar a dor, você sentir a dor do outro. E é muito difícil você sentir a dor do outro quando você nunca esteve naquela experiência. É você reconhecer o que está sentindo o outro, o que o outro está refletindo e tomar decisões com base naquilo que você está lendo. Por isso que a atenção plena na outra pessoa é muito importante. Coisas que eu falo que não são atenção plena. Imagina que você está trabalhando ali na sua mesa, né, no seu computador, e chega alguém para falar com você e você fala: não, pode falar, eu estou só escrevendo esse e-mail aqui, mas pode falar que eu estou te ouvindo. Você não está ouvindo a pessoa. O maior presente que você pode dar para uma pessoa é atenção plena. É você falar: aguarda um minuto, eu vou encerrar aqui o meu e-mail e eu já te dou 100% da minha atenção. E aí você vira para essa pessoa e você dá 100% da atenção para ela. Isso é trabalhar com empatia. É reconhecer no outro aquilo que o outro está sentindo. Faz sentido isso? Quando a gente compreende isso, a gente começa a conectar o meu conhecimento, o autoconhecimento, ao benefício do outro. E aí eu começo a entender como é que eu interajo, como é que eu opero no mundo. A segunda parte dentro desta estrutura de empenho próprio tem a ver com propósito. E aí, propósito, nós estamos falando de você conectar os seus comportamentos a características de empenho que tem a ver com propósito.
Ou seja, eu estou fazendo isso para que isso traga benefício para as pessoas que estão próximas a mim, para as pessoas que fazem parte da minha comunidade, para as pessoas que convivem no mesmo local que eu convivo, embora talvez eu não tenha relacionamento. Percebe? Propósito tem a ver com os demais, com os outros, né? Eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo, uma coisa que está acontecendo bastante nos bairros, que é a vigilância solidária. O que significa vigilância solidária? Um vizinho está cuidando da segurança do outro. Qual é o propósito maior deste comportamento de vigiar aquilo que o outro está falando? Não é fazer fofoca, tá? É você cuidar para que todo mundo se sinta mais seguro no lugar onde vive. Isso é ter uma meta, isso é ter um propósito mais amplo, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, é você agir de modo que você gere algo positivo, não só para você, mas para todas as pessoas que estão no entorno. Isso é agir de maneira inteligente. Isso é inteligência emocional, percebe? Então quando a gente fala, por que a pessoa talvez não reconheça a sua inteligência emocional? Qual que é a dificuldade que ela tem? Porque a primeira coisa que ela precisa entender é quais são os comportamentos que ela tem. Por isso a gente fala de reconhecer padrões. Para daí ela entender o que falta nela em termos de competência mesmo, por isso a segunda esfera da emoção se chama competência emocional, é você reconhecer o que falta em termos de competência para que você adquira isso como ferramenta, para que daí sim você haja de maneira inteligente, né? De maneira que você consiga abranger o maior número de pessoas. Por isso daí a inteligência emocional. Por isso que eu falei que aqui na inteligência emocional a gente opera no que a gente chama de agir estrategicamente para gerar ou para lidar com as emoções, entende? Então é agir de maneira estratégica. Eu vou dar um exemplo que eu fiz comigo em relação àquela questão do trânsito. Qual foi o comportamento estratégico que eu tive que me ajudou a lidar com essa questão da irritabilidade no trânsito? Eu comecei a correr. Comecei a praticar corrida. Então eu saí do trabalho, ao invés de eu enfrentar 2 horas e meia de trânsito, o que eu fazia? Eu praticava esporte depois, eu praticava corrida depois do meu trabalho, o que dava para mim aí 1 hora e meia de treino, mais ou menos. E depois que eu terminava esse treino, o trânsito já tinha diminuído e aí eu conseguia fazer esse percurso em algo em torno de 50 minutos a 1 hora, o que aqui em São Paulo é considerado bom, né? Mas eu já tinha esse... Claro, a distância era quase 40 km, então isso me ajudava bastante. Isso é que eu falo de ser inteligente emocionalmente, porque eu criei uma estratégia para que eu não fosse impactado e afetado por uma condição que me gerava irritabilidade, né? Que era o trânsito, que eu me irritava com o trânsito. Percebe? Então, para a gente encerrar essa estrutura, de que maneira a gente percebe que a inteligência emocional impacta na sua produtividade? Todas as vezes que a gente tem uma reação negativa a uma emoção, a gente gira numa espiral descendente. O que significa que a gente fica girando mais do que a emoção, a gente fica remoendo aquilo, a gente fica trabalhando aquela emoção ruim, tendo sentimentos que não são positivos e que acabam impactando na sua produtividade. Quando a gente compreende isso daqui, transforma isso em algo positivo e entende que você pode ser mais produtivo, você está operando numa espiral ascendente, ou seja, isso te ajuda a ir para frente. Percebe o quanto a inteligência emocional pode impactar na sua produtividade? Pois é, esse é o caminho que eu estou propondo para vocês. Fiquem atentos, sigam, continuem trabalhando junto com a gente aqui, porque a gente tem muita coisa para dividir para vocês e eu tenho uma novidade que vai acontecer na semana que vem, eu falo para vocês um pouquinho mais sobre isso, ok? Então um forte abraço, a gente se fala, até mais, tchau, tchau.